pontualmente já haviam recebido a palavra, mas agora os gentios como no todo, a porta é aberta com as viagens missionárias de Paulo, né? Então a porta, vamos dizer que estava fechada. Quando a porta está fechada, você não pode abrir, você não pode entrar, quer dizer. No momento que a porta é aberta, o acesso é disponível, quem quiser pode entrar, né? A gente estudou no terceiro trimestre de 2025 a igreja de Jerusalém, né? Atos dos Apóstolos, os capítulos iniciais, a pregação de Pedro, a conversão ali de 5.000, de 3.000, os milagres. Então ali a porta foi aberta para todos, mas eles acharam que era só para os judeus. Mas a porta foi aberta para todos. Tanto acharam que era só para os judeus que quando Pedro foi pregar para Cornélio, quando Pedro volta, Pedro tem que se explicar. Então eles achavam que a porta, o acesso só era para os judeus. Não era, já era para todos. Mas agora, Paulo, nas viagens missionárias, através da igreja de Antioquia, a porta agora é aberta oficialmente, vamos dizer assim, para os gentios. E está no texto áureo aí, quando Paulo está lá em Antioquia da Pisídia, Paulo declara então isso. Texto áureo, Atos capítulo 13, 47. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos capítulo 13, versículo 47. Então, aqui, Paulo tinha um princípio na sua viagem, que ele ia primeiro nas sinagogas pregar para os judeus. Ele ia pregar Cristo, mas primeiro ele ia aos judeus nas sinagogas. E assim ele fez. Aqui é no meio da primeira viagem missionária. Antioquia da Pisídia. Primeiro ele vai para Chipre, depois ele atravessa o mar Mediterrâneo e chega ali até a Ásia Menor e chega até Antioquia da Pisídia. No meio da sua viagem, então, aí ele vai pregar na sinagoga dos judeus, e os judeus, a sinagoga era frequentada por judeus, por prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo, e por gentios. Então era uma igreja, vamos dizer assim. Tinha comparando, né? Eram os crentes, que eram os judeus, vamos dizer assim, que não eram crentes, estou falando só para entendimento. Eram aqueles que se convertiam, mas ainda não faziam parte, porque não se batizaram, vamos dizer assim. Mas no caso dele, já lá sim, porque os prosélitos eles tinham que fazer a circuncisão e já eram considerados já judeus. Mas eram chamados prosélitos porque a origem deles não era de sangue, mas a origem de gentílica, mas por conversão ao judaísmo. E havia os frequentantes, os visitantes, que eram os gentios, aquelas pessoas da cidade que frequentavam as sinagogas e ali ouviram. Então esse povo ouviu. Quando Paulo chega só o contexto do texto áureo, Paulo chega em Antioquia da Pisídia, ele vai na sinagoga, aí tem o estudo, Atos vai falar que tem um estudo ali das leis e dos profetas. Depois do estudo, Paulo é chamado se ele queria dar alguma palavra. Aí Paulo se levanta, Atos capítulo 13, a partir do 16 ao 41, é a pregação de Paulo. Paulo então vai começar lá no Antigo Testamento e vai apontar Jesus. Desde o Antigo Testamento, caindo na vinda de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e na salvação de Jesus. Essa é a pregação de Paulo ali. E muitos se alegram. Quando acabam, muitos se alegram. Só que eles se alegram tanto que eles falam para Paulo voltar. Sábado que vem volta para falar mais sobre isso. E quando chega na semana seguinte, que é aqui, que já é aqui quando Paulo cita esse versículo, quando eles volta quase a cidade inteira. Está aí Atos 13. Está no texto, está na leitura bíblica em classe. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aí imagina, os judeus
os chefes da sinagoga, anos ali, e frequentado normalmente. Paulo vai numa pregação, na outra semana, a cidade quase toda está na sinagoga. O que ocorreu com eles? Ao invés de se alegrarem, inveja. Inveja começaram a contradizer a pregação de Paulo e Barnabé, começaram então a maldizer aquilo que Paulo e Barnabé estavam falando. Aí então entra o versículo 46, que é justamente a porta se abrindo para os gentios. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Isso ele falando para os judeus. A pregação da palavra era primeiro para vocês. Mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Aí o 47, que é o texto áureo, porque o Senhor assim nulo mandou. Não é porque eles quiseram, não é porque foi rejeitado, é porque Deus mandou ele pregar para os gentios, mas primeiro eles iam para os judeus. Aí ele fala, porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos capítulo 13, versículo 47, a gente vai ver já em seguida que isso aí Paulo está citando um versículo lá de Isaías. Então, esse é o contexto do texto áureo, da guinada, da porta se abrindo agora oficialmente aos gentios. Paulo viu a rejeição dos judeus, mas a gente vai ver na continuação da viagem missionária de Paulo e nas outras visões, Paulo não deixa os judeus na mão. Paulo chega na cidade seguinte, em Icônio, ele vai primeiro aonde? A quem? Na sinagoga pregar para os judeus. E assim era a viagem de Paulo. Não foi porque aqueles judeus ali rejeitaram que ele sabia que ia ser rejeitado de novo. Ele sabia disso, mas ele ia, era o princípio dele, era o princípio missionário fazer isso. Verdade prática, o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 13, do 44 ao 52. Atos capítulo 13, do 44 ao 52. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os pares e a igreja os ímpares. Amém? E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partindo para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o autor, a CPAD, ela colocou então no terceiro trimestre de 2025 a Igreja de Jerusalém, e agora, o pastor falou aqui na semana passada, né, a divisão do livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 12, o foco é Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, o personagem de destaque é o apóstolo Pedro, né, e a pregação ali para os judeus.
Já era para todos, mas eles achavam que era só para os judeus e pregavam para os judeus. Claro, teve Paulo pregando para Cornélio, Filipe pregando para o eunuco da rainha da Etiópia, mas o foco eram os judeus. Claro, depois da perseguição, eles saíram e pregavam a palavra do Senhor. Mas a partir do 13 ao 28, o pastor falou aqui, o foco agora é Antioquia da Síria, está ali no mapa, trouxe o mapa ali para a gente ver. Ali, Síria, tá vendo? Seleucia não está Antioquia ali. Não, está em cima. Na verdade, ela é mais afastada. Seleucia é o porto. Antioquia está um pouquinho à direita ali, é a Antioquia da Síria. Ali é a base do capítulo 13, a base da igreja do capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Dali os missionários saíam, nós vimos aqui na lição introdutória do pastor, que ali foi comissionado Barnabé, né? Barnabé sai de Jerusalém, leva com ele João Marcos, que a gente vai ver mais à frente. João Marcos sai com Barnabé de Jerusalém. O João Marcos morava na casa. Lembra quando Pedro está preso, é solto milagrosamente, ele vai bater numa casa? É a casa de João Marcos. É a mãe de João Marcos. E ali, chega mais à frente, Barnabé é comissionado para ir, os apóstolos veem que o evangelho está crescendo em Antioquia, entre os gentios, lá na Síria. Aí quem eles comissiona? Comissiona Barnabé. Barnabé vai, leva João, pega João, leva junto e chega lá em Antioquia. Aí Barnabé depois vai buscar Paulo, para que ele e Paulo estabeleçam ali, ensinem ali naquela igreja ali em Antioquia. Em Antioquia, então, passa a ser a base do capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos. A base missionária, dali saem as missões, as 3 viagens missionárias de Paulo. E o foco agora, então, é Antioquia, a cidade. O protagonista agora é Paulo. E agora a pregação para os confins da terra, para os gentios, para os judeus e para os gentios agora. Então, essa porta é aberta. Não é, a gente viu aqui no texto áureo, não foi um insight dos apóstolos pregar para os gentios, né? Os judeus não aceitaram, agora, tive um insight aqui, vou pregar para os gentios. Não. Ele cita, foi Deus, porque o Senhor assim nos mandou. Então foi ordem do Senhor para que a pregação também fosse para os gentios. Aí Paulo cita o Antigo Testamento. Vamos abrir Isaías? Isaías capítulo 49. Tem outras passagens. 49, 22. Assim diz o Senhor: eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então aqui Deus já indicando já que a pregação seria para todos os povos. Só que no versículo 6, aí o profeta é mais claro. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, tem outras passagens do Antigo Testamento que Deus sempre fala do alcance de que Israel seria luz para as nações. Jesus vem e não faz diferente, né? João 3,16 é claro, né? A salvação para todos, aquele que nele crê. Não fala que a salvação é para os judeus que nele crê, para todos. E o ide de Jesus também para todos os povos, todas as nações. Então, o que Paulo e Barnabé estão fazendo, o pastor citou aqui Atos 1,8, né? Primeiro pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o profeta falou lá atrás, Jesus falou, e agora eles estão cumprindo.
Então essa porta está se abrindo até os confins da terra, e Paulo chega até os confins da terra com a pregação do evangelho, cumprindo a determinação, a ordem do Senhor. Não foi um insight, não veio do nada, não. Ele está cumprindo a palavra do Senhor. Então o autor, o autor da lição, eu gosto de citar o nome, pastor Wagner Gabi. Pastor Wagner Gabi, ele cita, ele vai mostrar então nessa porta aberta aos gentios a primeira viagem missionária. Então o relato, a lição de hoje, ela vai tratar da primeira viagem missionária de Paulo, que nós precisamos entender e colocar em prática os ensinamentos, os exemplos daquilo que os missionários, daquilo que a igreja, daquilo que o povo de Deus fez naquela época é válido para hoje. O mesmo princípio é válido para os nossos dias. Então, eu pedi para a Júlia colocar um mapa ali, eu tinha separado um mapa melhor. Um mapa mais fidedigno ao terreno, aquele ali não está tão fidedigno, mas para a gente ter uma ideia, o outro não ficou legal na tela. Mas vocês podem ver ali, Síria. Então, Antioquia da Síria está ali onde está escrito Síria ali, Seleucia. Antioquia estava à direita, o nome está lá em cima, mas na verdade estava à direita. Então a Síria fica acima de Jerusalém, acima de Israel, e de lá então da igreja. A gente vê que os missionários são separados, está lá em Atos 13, 2, jejum e oração. O Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para essa missão, para essa viagem missionária. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então essa obra começaria com essa viagem, saindo de Antioquia da Síria. Tem duas Antioquias, da Síria e da Pisídia. Essa é a Antioquia da Síria, que era a base missionária, a igreja missionária. E dali eles vão, então, na primeira viagem, eles saem de Antioquia, vão até Seleucia, que é o porto. Do porto eles pegam um navio e navegam até a ilha de Chipre, até a cidade de Salamina. Está no versículo 4. E aí o autor Lucas, ele faz questão de enfatizar. Ele já falou lá em cima no 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. No 4, Lucas, o escritor, ele enfatiza: e assim estes, enviados por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, Lucas deixa bem claro, essa viagem missionária, ela pode servir como modelo para todas as missões. Todas as missões. Nós podemos pegar as características dessa primeira viagem missionária e aplicar na igreja hoje para envio de missionários, para envio da pregação do evangelho. Tudo que foi feito ali nós podemos pegar e enviar. Lucas deixa bem claro que eles não foram enviados do nada, eles foram enviados pela igreja oficialmente, com jejum, com oração e pelo Espírito Santo. Lucas deixa bem claro. Então, o missionário não pode ser um aventureiro. O missionário não pode... A igreja não pode do nada, tem uma necessidade em tal lugar, vou mandar o missionário para lá. Sem buscar o Espírito Santo, sem buscar a direção do Espírito Santo. Quem vai ser enviado? Então quem vai, como vai, quando vai, para onde vai, isso tudo é o Espírito Santo que aponta. E o Espírito Santo aponta. Então a igreja que jejua, que busca o Senhor, que ora, Deus vai então direcionar. Não, tem um trabalho tal, vai separar ali alguém, assim como separou Paulo e Barnabé, e vai enviar para esse trabalho. Então esse modelo da igreja de Antioquia serve para os dias de hoje. O modelo de Paulo e Barnabé também serve para os missionários nos dias de hoje.
Então, primeiro tópico está aí, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Então, eles chegam, navegam até Salamina, que a primeira cidade era em Chipre. Salamina, eles aqui, no versículo 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Então, ali, tranquilo, pregaram. Já havia crentes na ilha de Chipre. Mas eles chegam lá. Por que Chipre a primeira cidade? Eu vi alguns comentaristas falando, não, Chipre é a cidade, é a terra natal de Barnabé. E porque Chipre também já havia ali alguns convertidos. Então, Paulo e Barnabé vão para lá, chegam em Salamina tranquilo. De Salamina, eles atravessam até Pafos. Estava falando ali na aula dos professores, 144, 145 quilômetros. É a extensão dessa ilha, é a extensão que eles fizeram. 144 quilômetros, para ter uma ideia, é como daqui a quase São Pedro da Aldeia, vamos dizer assim, daqui a depois de Araruama. Passa Saquarema, passa Araruama, até o Alberto viu lá, dá 112 quilômetros, passa de Araruama e São Pedro da Aldeia dá 160 quilômetros. Então, um pouquinho antes de São Pedro da Aldeia, foi o que eles fizeram, de Salamina até Pafos. Então, de carro? Enfrentando sol, chuva, perigo na estrada, porque havia salteadores naquela época, mas eles estavam cumprindo uma missão dada por Deus. E eles iam com alegria, porque eles sabiam que estavam na direção de Deus. Então, isso é só o começo da viagem. Eles vão chegar lá em Derbe, vão voltar só quando eles chegarem em Derbe. Daí a volta e chegar lá em Derbe, que eles vão voltar, mais de 1.000 quilômetros. Mas eles, então, atravessam a ilha de Chipre, essa é a terceira maior ilha do Mediterrâneo, e chegam à cidade de Pafos. E Pafos, é importante a gente dar uma parada, que em Pafos a principal, vi alguns falando, a principal cidade da ilha. Em Pafos estava o procônsul ali, Sérgio Paulo, e ali então eles vão pregar a palavra nas sinagogas. Aqui, atravessando a ilha de Pafos, no 6, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Aqui tudo já incongruente, né? Judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Bar é o prefixo que indica filho de Jesus. Olha que incongruência. Ele é mágico e ele era comum às autoridades romanas daquela época andarem com seu mágico ali, seu guru de estimação. E Elimas é o guru de estimação de Sérgio Paulo, do procônsul. E está andando junto com ele, mas o que acontece? O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado a si Barnabé e Saulo. Então, o procônsul chama Barnabé e Saulo. Não é Barnabé e Saulo que vai atrás do procônsul. Procônsul é uma autoridade. Imagina-se, né? Alguns teólogos falam que Paulo e Barnabé são denunciados ao procônsul. Procônsul que é um procônsul? É a autoridade daquele local. Ele é autoridade administrativa, ele é autoridade judiciária, ele julga os casos, ele cobra os impostos, e ele administra, ele faz as obras, ele faz tudo ali. Então é uma autoridade que chama Paulo e Barnabé. Só que a Bíblia é maravilhosa, fala que ele era varão prudente. Então alguém buzinou alguma coisa no ouvido dele, não, chama eles aqui que eu quero ouvir deles. E aí, quando chega, está no 8. Resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul.
Então, ele é judeu, ele está vendo que Paulo está pregando, ele já devia ter algum conhecimento daquilo que Paulo vai pregar, Paulo e Barnabé, que ele vou perder o meu ganha-pão. Porque ele está ali como guru de estimação do procônsul, ele está ganhando alguma coisa. Ele está ali como... Representa os falsos profetas hoje, né? Ele está ali porque ele quer um qualquer, ele quer um faz-me rir, quer ele não está ali por voluntariado. Ele está andando ali do lado da autoridade porque ele quer uma vantagem. E quando ele vê Paulo e Barnabé pregando Jesus Cristo, ele sabe que ele vai perder essa bocada. Aí o que ele faz? Mas resistia-lhes. Quer dizer, antes a gente vê que Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus. É varão prudente, ele quer ouvir a palavra de Deus através de Paulo e Barnabé, de Barnabé e Paulo. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ele queria, que aquilo era prejuízo para ele. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, e aí um parênteses, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Muita gente prega isso, eu já vi comentários bíblicos falando isso, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não. Paulo era cidadão judeu e cidadão romano. Então, para os judeus era Saulo, para os romanos era Paulo. Então, é a mesma pessoa que... Então, aqui a Bíblia deixa bem claro, né? Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então, não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. E aqui é a característica, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse para Bar Jesus, o filho do diabo. O nome dele é Bar Jesus, filho de Jesus. Paulo confronta ele, tu não é filho de Jesus? Nada, tu é filho do diabo. Tu está impedindo que o evangelho chegue até a pessoa. Vamos falar o que está escrito na palavra de Deus. Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Então, Paulo confronta o inimigo. Mas o confronto é feito para que o evangelho seja pregado. O confronto é feito com Paulo cheio do Espírito Santo. Então, o confronto não pode ser de qualquer maneira. A palavra dura, a palavra de correção, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. E tem que ser, quando alguém estiver atrapalhando o evangelho, atrapalhando a pregação, atrapalhando o ensino, o homem e a mulher cheio do Espírito Santo tem que ser duro. Seja no evangelismo, seja onde quer que seja. Tem que ser duro, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que derrubar toda a barreira contra o crescimento do evangelho, contra o crescimento do reino de Deus. Então, todo homem, toda mulher de Deus tem que ter essa autoridade, tem que estar cheio do Espírito Santo. A importância de sermos cheios do Espírito Santo, para que, quando encontrarmos situações como essa, nós possamos confrontar o inimigo de nossas almas, cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Não dá para enfrentar o inimigo de nossas almas vazio do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo, como Paulo estava. E a reação do procônsul, que é maravilhosa. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado, não dos sinais, maravilhado da doutrina do Senhor. O que ele ficou encantado foi com o ensinamento de Paulo e de Barnabé. O que encantou foi aquilo que eles falaram acerca de Jesus. Então, nos mostra que os sinais são importantes, mas o que convence, o que converte, quer dizer, é a doutrina da palavra do Senhor. A doutrina do Senhor.
Então, a gente tem um erro muito grande, a gente incorre às vezes no erro muito grande, o culto foi frio, não teve revelação, não teve movimento. Aqui não, mas eu já fui em algumas igrejas que o culto hoje foi sem graça, não teve revelação, não teve profecia. Teve ensino da palavra? Se teve ensino da palavra, isso é um culto pentecostal. Isso é um culto avivado. É o culto onde a palavra do Senhor é ministrada, onde Jesus é pregado, onde o reino dos céus é falado, é ensinado, é pregado. Isso é um culto avivado, né? Pode ter um monte de movimento, rodar, pular e não ter palavra de Deus, não ter avivamento, a pessoa sai dali vazio e permanece dentro de si. Agora, o vazio é preenchido pela palavra de Deus. Todo vazio é preenchido pela palavra de Deus. Então, dali eles seguiram. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então, aí eles partem de Pafos, está ali, saem da ilha de Chipre agora e vão até a Perge. Está ali a Thalia, mas acho que é Perge, né? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, quando chega ali, João pega um barco e volta por baixo e chega a Jerusalém, que está abaixo da Síria ali. Voltou para a terra dele, para a casa dele. O pastor falou aqui semana passada, não se sabe o motivo, né? Tem várias teorias. Barnabé é seu tio, Barnabé chamou ele de Jerusalém para Antioquia, ele sai com Barnabé protagonista e agora Paulo é o protagonista. Então, alguns falam que foi por isso, ele não aceitou o protagonismo de Paulo. Outros já falam que foi por causa dos desafios, já viu ali problema com Bar Jesus. Eles vão agora entrar ali, vão chegar até a Pisídia, Panfilha, Pisídia, vão chegar ali à beira da Galácia, ali a Ásia Menor, e eles sabem que vão encontrar problemas, tanto no terreno, tanto físico, né? Tanto na estrada, que eles vão encontrar, quanto problemas espirituais. E aí alguns falam que João Novo voltou, quis voltar. E outros já acham que, já é uma terceira teoria, que acha que é porque João Marcos viu que o evangelho ia ser pregado aos gentios e ele não aceitou. Ele estava como os judeus lá de Jerusalém, ele não. Os gentios passaram, não vale a pena esse perigo todo para pregar a palavra para os gentios. Então tem essas três teorias, mas não se sabe qual foi o real motivo. O pastor deixou bem claro aqui, mais à frente a gente vai ver Paulo chamando a João Marcos novamente, a gente vai ver o desentendimento entre Barnabé e Paulo por causa de João Marcos, na segunda viagem. Paulo não quer levar, Barnabé quer levar, e eles se separam. Barnabé volta para Chipre com João Marcos e Paulo vai para outra missão, junto com Silas. Então eles chegam a Perge, né? Está ali Perge, está ali na Panfilha, e de Perge eles seguem para Antioquia. Vê se é essa a sequência. Isso. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com eles chegaram a Perge da Panfilha, João voltou, e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Então a igreja Antioquia da Síria, agora eles chegam lá, Pisídia, está vendo? Lá em cima, Antioquia da Pisídia. E em Antioquia da Pisídia, na sinagoga, versículo 15, e depois da lição da lei e dos profetas, então teve o ensino lá, a escola dominical deles, era sábado, né, a escola sabática deles, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga. Então os principais da sinagoga, os chefes lá da sinagoga, chegaram para Paulo e Barnabé e disseram: se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Olha, imagina, eles foram para isso, né?
Aí Paulo, do versículo 16 ao 41, é a pregação de Paulo na sinagoga, onde Paulo vai remeter desde os antigos, ele fala lá da escolha dos pais, ele fala lá da terra do Egito, da saída do Egito, fala da escolha dos reis, fala de Davi, da promessa do Messias, e aí ele começa a pregar Jesus até no final, onde ele vai falar de Jesus. Então eu vi, eu não quis anotar, mas se a gente for fazer, dá para fazer um esboço dessa pregação aqui de Paulo, do versículo 16 ao 41, onde o tema central é Jesus Cristo. Jesus Cristo, filho de Davi, da promessa davídica, que vai resgatar o ser humano. E ele faz aplicação pessoal ainda, que aquele que não aceitar vai ter problema. Quem não aceitar, né? Está lá no finalzinho. Cadê? Até o 41, né? E do 39, de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado como aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. E aí terminou o sermão de Paulo fazendo a aplicação de Jesus, né? Os judeus, a gente sabe que os judeus tinham problema com Jesus, foi o grande problema de Jesus foram os judeus, e Paulo agora dentro da sinagoga está apontando dentro das Escrituras, e ninguém melhor do que Paulo. Paulo foi um perseguidor, até que ele entendeu. Então Paulo agora, dentro dentro do ambiente dos judeus, ele vai pregar Jesus, né? Vamos ver o que acontece em seguida. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Então quem estava nessa sinagoga? Estavam os judeus, estavam os prosélitos, que são os gentios convertidos ao judaísmo, e estavam os gentios, que eram aquelas pessoas que iam visitar, iam lá assistir a um ensino lá da Torá. E chega então o momento, no final, os judeus saem, os gentios pedem que Paulo volte no sábado seguinte, que é aí quando é a leitura que nós fizemos. E no sábado seguinte, está na leitura bíblica em classe, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Que pregação de Paulo, né? Por causa da pregação de Paulo, pediram para ele voltar, e não só pediram para voltar, eles pediram para voltar e chamaram quem eles podiam chamar para assistir a pregação. Que ensinamento para os nossos dias, né? Que ensinamento. Nós precisamos chamar quem precisa estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós precisamos chamar quem precisa estar aqui para ouvir a pregação do Evangelho. Minha casa, meus vizinhos, meus amigos, todos que eu puder chamar. Eu preciso. Ah, não aceita, não quer. Leva o evangelismo nos lares até lá. Leva. Olha que exemplo a população, os gentios de Antioquia da Pisídia nos dão. Ouviram a pregação, chamaram toda a cidade, né? E toda a cidade foi para lá para ouvir. Não é o que nós fazemos aqui? Todo domingo nós vemos aqui, não vamos voltar domingo que vem? Eu começo a falar de mim, irmão. Estou falando de mim principalmente. Eu tenho que trazer, eu tenho que ter isso em mente, tenho que ter esse exemplo em mente, eu tenho que trazer pessoas para a igreja. Se eu não posso trazer, eu posso levar a igreja lá. Nós temos evangelismo nos lares, nós temos o evangelismo, o departamento de evangelismo aqui, que vai também e prega nas ruas, nas casas, só que do lado de fora. O evangelismo nos lares é dentro da casa. Tem o evangelismo, o departamento de evangelismo, que é na calçada ali, para os vizinhos, né? Alguns irmãos aqui já fizeram, a Mônica já fez, o Flavinho já fez. Alguns irmãos aqui já fizeram. Bota lá uma caixa de som lá na porta da tua casa e pega lá o evangelho. Ou chama o evangelismo nos lares. Nós também temos condições de ir.
mas temos que pegar o exemplo dos gentios de Antioquia da Pisídia. Chamar todos para ouvir a palavra do Senhor. Só que aconteceu um problema, né? Aquela sinagoga, anos e anos funcionando ali, de repente, por causa de uma pregação, de um estrangeiro não, de um visitante, toda a cidade veio ouvir a pregação. Então aquilo gerou alguns problemas, que nós lemos aí, está na leitura bíblica em classe, né? Que aí, no 45, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então eles tiveram inveja, eles blasfemaram e eles contradizeram o que Paulo estava dizendo. E aí vem o 46 e 47 que nós lemos lá no início. Então Paulo falou, vocês rejeitaram e agora nós vamos para os gentios. Só que por Deus, não foi um insight, não foi porque eles rejeitaram, porque Deus queria que aos gentios também fosse pregada a palavra do Senhor. E eu acho interessante aqui, no 46, o problema que é rejeitar o evangelho. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e vos não julgais digno da vida eterna. Quem rejeita o evangelho não se julga digno da vida eterna. É isso que Paulo está falando para aqueles judeus. Eles não se julgavam dignos para a vida eterna. Paulo está pregando a vida eterna, está pregando a eternidade. Essa era a pregação da igreja primitiva, a vida eterna. Essa é a chave que virou quando os apóstolos fogem, quando Jesus é preso, crucificado, mas Jesus ressuscita. Jesus volta e prega a eles. Aí eles tiveram a certeza da vida eterna. O mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes, blasfema contra Jesus, o mesmo Jesus lá em Atos, o mesmo Pedro lá em Atos, Pedro está falando na cara daqueles que prenderam Jesus, que crucificaram Jesus, está falando: vocês prenderam o mestre. O que mudou? A certeza da eternidade. Você tem a certeza da eternidade? Isso muda nossas vidas, isso tem que mudar as nossas vidas. O que vai nos levar para a eternidade é o evangelho, é a pregação da palavra, é o cumprimento, é a prática, é a santificação. É isso que vai nos levar para a eternidade. E aqueles judeus não aceitaram. E quem não aceitar, o evangelho, ele é aberto a todos. Mas só vai entrar na porta quem quiser, quem tiver fé. E tiver fé para praticar aquilo ali que é ensinado, aquela doutrina, para viver aquela doutrina, para viver o reino dos céus aqui na terra. Essa é a nossa vida. Quem não quiser, rejeitou, não é digno, né? Vos não julgais digno da vida eterna. E é um perigo danado, irmãos. É um perigo preocupante. Que às vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos praticando aquilo que é ensinado na igreja. E isso é problemático. Isso é problemático. Por isso, vigia. Vigia. Lembra das 10 virgens. Lembra do azeite. Lembra do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Pratique a palavra de Deus. Aprenda, para praticar tem que aprender. Não dá para praticar se não aprender. Então, primeiro aprenda. Aprendeu? Coloque em prática. Vive o Evangelho. Viver o Evangelho com todo o amor, toda a força, tendo Jesus em primeiro lugar na sua vida, amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Jesus mais do que a sua própria vida. Vigia. Então, e aí se voltam para os gentios, e os gentios se alegram. No 48, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então, eles
eles tomaram posse, os gentios tomaram posse daquela pregação. Para a gente, vou viver isso aí. E passaram a viver aquilo ali. Então, é isso que é necessário fazer. Aí depois os judeus incitaram mulheres honestas, mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, e perseguiram Paulo e Barnabé. Aí Paulo e Barnabé, então, são expulsos, né? São lançados fora da cidade, está no 50. Levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora do seu templo. Tipo, pegaram Paulo e Barnabé, não, sai daqui. É engraçado, né? A minoria barulhenta. Expulsaram aqueles que estavam pregando o evangelho para aquela maioria dos gentios que aceitaram. Mas eles foram embora. Eles tinham outros locais para ir. Mas a gente vê que uma minoria barulhenta causa um problema sério, né? Que eles incitaram mulheres religiosas, mulheres honestas, incitaram os principais da cidade, as autoridades, parece que é alguma coisa que nós conhecemos. E ali expulsaram os pregadores do evangelho. E eles foram, então, para... Está lá no mapa. Então, lá de Antioquia, eles foram até Icônio. Está no tópico 3. A missão é Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Então, nós estudamos o tópico 1, o tópico 2, a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina, né? Paulo falando de ser luz para as nações. E agora o tópico 3 vai falar da missão em Icônio. A gente vê que são cidades com características diferentes, né? Paulo chega lá em Salamina, Paulo e Barnabé chegam em Salamina tranquilo, não tem oposição nenhuma, pregam na sinagoga, vão até Pafos, tem um problema lá com o Bar Jesus, mas superam, tem vitória, navegam até Perge, depois Perge sobe para Antioquia da Pisídia que nós falamos aqui, pregam, a população gosta, aceitam a palavra, mas os principais são convencidos pela minoria ali dos judeus e colocam eles para fora da cidade e eles vão até Icônio. Icônio, ali, vamos ver aqui na palavra. Aí já está no capítulo 14. Essa lição é o capítulo 13 e 14. Aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Mas não foram os judeus que expulsaram eles? Não se voltaram para os gentios? Mas Paulo tinha um princípio, primeiro para os judeus. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. A sinagoga é frequentada por judeus, prosélitos e gentios. Então, os judeus, uma grande multidão de judeus e gregos creram. Mas os judeus incrédulos, se a grande multidão creu, quer dizer que a outra era minoria. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizessem sinais e prodígios. E aí no 4 fala que dividiu a cidade. A cidade entrou num racha. Metade da cidade era pró-judeus e metade da cidade pró-os apóstolos, pró-Paulo e Barnabé. Lá e as características, né? Lá em Antioquia, a maioria, a cidade toda foi ouvida, a cidade toda se alegrou, mas a minoria expulsou. Aqui em Icônio já é metade da cidade. Então são cidades com características diferentes. Metade da cidade apoia eles, metade da cidade não. Se a minoria lá os expulsou, imagina agora metade da cidade. Aí o que fizeram então? Falaram que apedrejaram, lançaram os boatos, vão ser apedrejados. Aí Paulo e Barnabé voluntariamente saem e vão para Listra. Então eles saem de Icônio e vão até Listra, que aí está no subtópico 2. Chegando em Listra, Paulo cura um homem aleijado, né? As características da cidade. Em Icônio teve sinais e maravilhas, nós lemos ali no texto.
E quando chega em Listra, Paulo já realiza um sinal ali, um milagre. Ele cura um coxo ali de nascença. A cidade é diferente, é uma cidade mística agora. Então o que a cidade faz? Júpiter e Mercúrio desceram aqui na cidade. Eu vi alguns comentaristas falando que havia uma lenda de que o Júpiter e Mercúrio foram naquela cidade, só um casal de idosos creram, e Júpiter e Mercúrio mataram toda a cidade porque não creram neles, e só aquele casal ficou. Então eles tinham isso aí em mente. Isso é um comentário que fala sobre isso. Mas, de todo jeito, tinha um sacerdote ali de Júpiter, ele pega o boi, Grinaldo, e vai sacrificar Paulo e Barnabé, que é para eles, Barnabé e Paulo, que é Júpiter e Mercúrio. Aí vão, e Paulo e Barnabé, quando sabe disso, rasga suas vestes e começa a ensinar acerca de Deus. Não é assim. Nós somos homens sujeitos às mesmas falhas que vocês. Está no 14. 14 a partir do 9. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E aí Paulo curando o coxo. E as multidões, ou seja, toda a cidade, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhe. E aí Paulo rasga suas vestes, e no 15 começa a ensinar: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar. E aí Paulo descreve, eles voltam ao normal, só que aí vem judeu de Icônio, que foi a cidade anterior, e de Antioquia, que a inveja dele não ficou só na cidade, não. Eles foram atrás dos missionários para ali enganarem. E aí, quando chega lá, então, eles incitam aqueles gentios a tal maneira que eles fazem? Apedrejam a Paulo. Lá em Icônio, ele foi ameaçado de ser apedrejado. Em Listra, Paulo é apedrejado. É interessante, né, as coisas com Paulo, né? Ele ficou cego lá em Chipre, ele orou e Bar Jesus ficou cego. Ele viu Estevão ser apedrejado e agora Paulo está sendo apedrejado lá em Listra. Só que ele foi apedrejado, colocaram ele fora da cidade, os discípulos ali em volta dele acharam que ele estava morto, ele levanta, sacode. Ou desistir? Não. Voltou para a cidade e no dia seguinte eles foram então para Derbe, a última cidade da primeira viagem missionária. E a gente encerra aqui então. Então eu anotei alguma coisa aqui em Listra. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria, anunciam um Deus vivo. Eles rejeitam aquilo ali, eles rejeitam aquela idolatria porque tem que ser rejeitado. Paulo é apedrejado e deixado como morto. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Então Paulo não desiste porque Paulo tem uma fé em Cristo Jesus. Ele poderia ter morrido, né? Alguns falam que ele morreu e ressuscitou, mas poderia ficar ali, morto. Levantou para cumprir minha missão? Não, ainda tem coisa para fazer. E segue na sua viagem missionária. Então, Derbe, para a gente encerrar, frutos que brotam da perseverança. Nós vimos que Paulo enfrenta problema em Pafos, enfrenta problema em Perge, enfrenta problema em Antioquia, enfrenta problema em Icônio, enfrenta problema em Listra, mas agora ele chega em Derbe, e Derbe parece que é tudo tranquilo, né? Em Derbe o evangelho encontra terreno fértil.
Muitos se convertem, 9 discípulos são formados. Mesmo após a perseguição e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade. A nossa fé não pode se acomodar, nós não podemos nos acomodar. É fácil se acomodar, irmãos, é fácil. É fácil se acomodar, ficar domingo em casa de manhã é tão fácil. Ficar terça à noite em casa é tão fácil. Mas a fé bíblica não nos orienta a isso, a nos acomodarmos. A fé bíblica tem que nos levar a aprender e a praticar o que aprendemos. E então, eles voltam, né? Cadê? Vamos ver aqui para encerrar. 21. E tendo anunciado, lá em Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Voltaram para Listra, onde apedrejaram ele. Voltaram para Icônio, onde queriam apedrejar ele. Voltaram para Antioquia da Pisídia, onde expulsaram eles. Isso é fé, irmão. Isso é obra missionária, isso é obra de Deus. E aí o que eles fizeram? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então eles voltam colocando anciões em cada igreja, recomendando a fé, orando, jejuando com eles e estabelecendo ali uma comunidade forte, crente, que por causa do trabalho deles, por causa das aflições, se eles não sofressem, se Paulo e Barnabé têm o mesmo pensamento que João e voltam, olha quanta gente deixaria de ser atingido. Mas não, o missionário ele tem que ter. O missionário não, o crente, irmãos. O crente precisa ter esse entendimento. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Nós precisamos permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não vai ser um mar de flores. Não, a vida cristã não vai ser um mar de flores. Entenda isso, crente. Entenda. A vida cristã não vai ser um mar de flores. O que vai ser a vida cristã? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Deus vai nos dar vitória, irmãos. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus não abandona os seus, Deus não abandonou Paulo, Deus não abandonou Barnabé, eles foram, cumpriram a missão, retornaram para Antioquia da Síria, então eles navegaram novamente, voltaram para Antioquia da Síria, base missionária, e ali os irmãos se alegraram. Por quê? Porque foi vitória. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrir a porta aos gentios, a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo como discípulos. Eu não anotei aqui, mas tem uma passagem que fala que da alegria deles e de que eles estavam cheios do Espírito. Por quê? Porque a missão foi cumprida. Nos alegra. Fazer a obra de Deus precisa nos alegrar. Eles se alegraram. Imagina você sair, cumprir isso tudo, voltar em paz, voltar em segurança, tendo a certeza que foi Deus que segurou na mão deles, levou e trouxe de volta.
ter a certeza que eles estavam no centro da vontade de Deus. Isso traz alegria, não só a eles, trouxe alegria a toda a comunidade. Toda a comunidade. A obra de Deus, irmãos, é feita com dificuldades, mas ela traz alegrias. Quando a obra de Deus é feita, ela traz alegrias, porque temos a certeza que estamos no centro da vontade de Deus. E quando estamos no centro da vontade de Deus, isso alegra a nossa vida, isso alegra a nossa igreja, isso alegra os que nos cercam. E de vitória em vitória, Deus vai nos dando a vitória. Como o pastor fala, cada final de mensagem no Zap, né? Vitória nas batalhas, que é o tema do nosso ano. Vamos ter batalhas, irmãos, mas vamos ter vitória, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus glorioso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Posso ir direto? Glória a Jesus. Vamos aos aniversariantes da semana. Todas as turmas estão aí? Jovens. Está aí uma jovem ali. Conheço essa jovem.